Olá, o meu nome é Hamilton Quintela. Eu sou consultor e especialista em desenvolvimento pessoal e alto desempenho. E nesse vídeo eu vou te mostrar o real motivo que te impede de alavancar sua vida financeira. E também vou te mostrar a exata fórmula da geração de riqueza e prosperidade. Então, se você está endividado e não sabe como sair dessa situação, se você ganha pouco e acredita que é impossível gerar riqueza com a sua renda atual, se você trabalha apenas para pagar suas contas, ou se você ganha bem, mas não consegue investir e alcançar um novo estágio na sua vida financeira e acaba se tornando refém do seu trabalho, porque se você diminuir o ritmo, pode comprometer o seu conforto e o da sua família, esse vídeo definitivamente é para você. Você sabe por que a maioria absoluta das pessoas vive uma estagnação financeira ou está sempre endividada? A resposta em si, por incrível que pareça, nada tem a ver com dinheiro. As pessoas sofrem financeiramente porque conduzem suas vidas com base em uma equação que não funciona mais, porque subestimam o planejamento ou planejam errado, porque alimentam crenças, hábitos e comportamentos nocivos em relação ao dinheiro, porque investem em status e não em conhecimento e porque não se comprometem com a sua própria transformação, adiando decisões e ações que realmente produzem impacto. A boa notícia é que existe um antídoto, uma solução para todas essas situações. E você vai ver isso aqui. Mas antes, eu preciso te fazer 3 perguntas simples. Você quer mesmo saber por que você não consegue alavancar os seus resultados financeiros? Você quer de verdade ter uma vida próspera e abundante? E você quer começar a mudar as coisas hoje mesmo? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, continua comigo porque você está no lugar certo. Eu tô aqui para dividir com você um material exclusivo que já transformou a vida de mais de 18 mil pessoas e vai fazer isso por você também. E antes que você desista de assistir essa rápida apresentação até o final, porque pode achar que o conteúdo desse vídeo é algum tipo de autoajuda, motivação barata ou qualquer coisa do gênero, eu preciso te dizer que as técnicas que eu vou te mostrar aqui fazem parte de um método comprovado, que é o resultado de pesquisas realizadas ao longo de 35 anos e publicadas em grandes centros de produção científica, como Harvard e Princeton. Eu tô falando de conhecimento científico aplicado. Eu tô falando de ciência e neurociência, de mudança real de crenças, hábitos e comportamentos na teoria e principalmente na prática. Eu tô falando de uma fórmula testada reiteradas vezes e que leva pessoas comuns, como eu e você, a resultados extraordinários, a criação de riqueza e a uma vida próspera, mesmo partindo de limitações financeiras ou até de dívidas. Então, se você tem objetivos ousados e não consegue alcançá-los, se acha que riqueza e prosperidade são apenas para os outros, principalmente aqueles que já são ricos, se os seus resultados não refletem seus esforços e dedicação e isso te deixa estressado, desanimado e compromete a sua qualidade de vida e a sua relação com seus familiares e amigos, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você pode, e mais do que isso, você merece transformar a sua realidade e realizar os seus sonhos. Ao longo dos últimos 7 anos, eu ouvi de pessoas comuns como eu e você coisas do tipo: eu gostaria muito de ser uma pessoa bem-sucedida, mas eu não sei como. Eu queria ser muito próspero e ter uma vida abundante, mas parece que isso não é mesmo pra mim. Eu tô com vontade de jogar tudo pro alto. E hoje, essas mesmas pessoas são bem-sucedidas e realizadas, transformaram suas vidas financeiras, produziram riqueza e alcançaram seus objetivos, usando as mesmas técnicas que eu vou te mostrar neste vídeo. Dá só uma olhada na história da Giannine. Oi pessoal, meu nome é Giannine Águia e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês como que é a minha história com o Quintela. Porque para mim o professor Hamilton Quintela se tornou só o Quintela. Na verdade eu o conheci quando ainda estava na faculdade, por volta dos meus 17, 18 anos. E aí naquele sonho, naquela ambição de adolescente de construir uma carreira sólida, encontrei um professor que não era nada comum. Um professor que, além de ensinar pra gente as teorias, além de ensinar pra gente aquilo que era necessário sobre as disciplinas, falava também sobre comportamento, sobre mercado, sobre o diferencial competitivo que nós, enquanto profissionais, tínhamos que ter. E além disso tudo, ele era um professor que tinha um método um pouco diferente. Chamava atenção e conseguia manter a turma toda ligada nele. No final da minha faculdade, eu estava fazendo um estágio numa instituição financeira com grandes perspectivas de contratação. E de repente, do nada, o meu gestor falou que a minha vaga não estava mais disponível. Imagine só, para uma aluna que estava lá tentando seu lugar ao sol, tentando seu lugar no mercado, de repente a sua vaga não existe mais. Foi desesperador. E aí eu novamente encontrei o Quintela
numa oportunidade de um processo seletivo para a empresa que ele trabalhava. Fui aprovada e aí nós começamos uma relação um pouco diferente daquela que tínhamos até então. Ele era meu chefe, eu era colaboradora dele, nosso relacionamento se estreitou e cada vez mais eu aprendia estando ao lado dele. Nessa nova relação, o Hamilton era muito mais do que meu supervisor, do que meu colega de trabalho, se tornou meu mentor. Estávamos ali muito próximos e cada vez mais ele testava suas técnicas, aplicava os seus métodos e me indicava o caminho do sucesso. E aí ele me apresentou o High-Achievers. Foi quando nós começamos a trabalhar juntos para o meu sucesso profissional. A partir disso, ele começou a me indicar o caminho do sucesso, me fez repensar sobre qual que era a trajetória da minha carreira que eu gostaria de seguir. A partir do momento que eu de fato conheci quais eram as minhas características, qual que era o meu potencial e escolhi qual seria então a minha trajetória de sucesso, os caminhos mudaram. Eu larguei um pouco a questão administrativa das empresas e comecei a me dedicar à minha formação enquanto docente. Me inscrevi num programa de mestrado e fui procurar oportunidades em grandes empresas. Atualmente, eu trabalho para 2 grandes instituições. Eu leciono em cursos superiores para uma instituição federal e também para um grupo privado, que é um dos maiores grupos em valor de mercado e número de alunos da América Latina. Eu sempre fui na minha vida de fazer muitos planejamentos. E uma vez, lá no início da faculdade, eu falei que quando eu tivesse 25 anos, eu gostaria de ganhar um valor X de salário. E, querendo ou não, eu consegui alcançar essa meta muito antes do que eu havia esperado. Com 23 anos, eu já tinha condições de falar que a minha meta tinha sido alcançada. Ou seja, 2 anos antes daquilo que eu havia estabelecido, todas as técnicas e métodos que eu havia aplicado tinham me colocado próximo da minha meta. Hoje, um pouco mais velha do que isso, com 27 anos, posso dizer para vocês o quanto que eu sou realizada profissionalmente, o quanto os meus ganhos financeiros me fazem ter férias incríveis, momentos prazerosos com a minha família e conseguir consumir aquilo que eu gostaria. O carro próprio já foi conquistado e várias outras coisas que nós vamos almejando ao longo da vida. Então não tem dúvidas, não seria outra opção a não ser que eu realmente indico o método High-Achievers. Existe um caminho comprovado para prosperidade e para abundância. E eu sei que a princípio é difícil acreditar nisso. Eu mesmo não acreditava. Afinal, é muito mais cômodo ser uma vítima do que assumir o papel de protagonista da sua própria história. A questão é que, como há muito mais vítimas do que protagonistas, quando você decide ir para o centro do palco, eu posso te garantir que a concorrência é muito menor. Quando eu tive o meu primeiro contato com as informações que eu vou te passar aqui, eu morava de favor na casa de um amigo. Vinha de 2 experiências profissionais frustradas com a falência de 2 empreendimentos e o que eu ganhava sequer pagava as minhas despesas mais básicas. Menos de 1 ano depois que eu me comprometi a aplicar as mesmas técnicas que você vai ver daqui a pouco, eu era sócio da minha primeira empresa de consultoria, hoje são 2, e eu comecei a dar aulas, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Hoje, eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação em 3 instituições, sendo uma delas federal. E tenho projetos online com mais de 2 milhões de visualizações e mais de 50 mil pessoas cadastradas. Eu não sei te dizer quantas horas de sessões de treinamento eu já ministrei nos últimos 7 anos, mas só em projetos de consultoria em desenvolvimento pessoal e alta performance financeira, eu já impactei diretamente mais de 18 mil pessoas. E olha que esse nem é o meu principal portfólio, porque a conquista que mais me orgulha e mais alegra na vida é a minha família, minha esposa e a minha filha, e os momentos de profunda e legítima felicidade que eu passo ao lado delas. E quem me vê hoje, ao lado da minha família, viajando pelo Brasil e pelo mundo, ou à frente de 2 empresas com resultados que crescem em uma média de 30% ao ano, não imagina que há algum tempo eu olhava para o teto do quarto em que eu morava de favor e absolutamente sozinho, sem conseguir dormir e sem ter perspectivas, perguntava a Deus por que eu era tão miserável e outras pessoas eram tão prósperas. Eu me lembro que, na minha angústia, eu sempre encontrava um fator externo responsável pela minha desgraça e pela minha falta de resultados. A culpa era do governo, da crise, do clima, da falta de oportunidades, das outras pessoas. A responsabilidade nunca era minha. E esse cenário só começou a mudar porque um dia
quando eu me preparava para comer um lanche ao invés de almoçar, afinal a grana estava curta mesmo, eu encontrei um ex-professor que me convidou para um almoço. E em um restaurante que na época eu não passaria nem na porta se tivesse que pagar pela refeição, ele me convenceu de que eu era o único responsável pelos meus resultados e que eu vinha cometendo alguns erros muito, mas muito básicos. Então ele me indicou algumas leituras. É claro que ele iria me emprestar os livros e me convidou para trabalhar com ele em projetos de consultoria. Foi aí que eu descobri a minha missão de vida e o meu propósito. A minha missão é impactar as pessoas e o meu propósito é auxiliar as pessoas a mudarem os seus resultados e a transformarem suas vidas. De lá para cá, eu me dediquei a obter todo o conhecimento possível para cumprir a minha missão. Recentemente eu fiz as contas e já investi mais de R$270 mil em conhecimento, incluindo livros, palestras e vários cursos. E com base em todas as informações que eu adquiri, eu montei um sistema de 4 passos muito simples, mas também muito poderoso, que te mostra o real motivo que te impede de alavancar sua vida financeira e como você pode mudar essa situação produzindo riqueza e prosperidade. E agora a pergunta é, você está pronto? Você está realmente comprometido em mudar os seus resultados? Se a resposta é não, pode sair do vídeo agora. Mas se a resposta é sim, chegou a hora de descobrir o segredo das pessoas de sucesso. E eu preciso te dizer que esse vídeo não vai ficar disponível por muito tempo, porque eu nunca divulguei online de forma gratuita uma quantidade tão relevante de conteúdo. E só tô fazendo isso agora porque tenho compromisso com a minha missão. Então aproveita essa oportunidade, porque eu posso te garantir que você não vai ver esse conteúdo em nenhum outro lugar. Vamos lá? Passo número 1, a verdadeira equação de valor. A maior parte das pessoas conduz suas vidas com base em uma equação que não funciona mais. Enquanto as pessoas que realizam e constroem algo relevante nas suas vidas, desde os mais reconhecidos como Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, até os menos reconhecidos, mas igualmente bem-sucedidos, usam uma outra equação, a verdadeira equação de valor. Para a maioria das pessoas, a equação é: trabalhar com sacrifício leva a conquistas, que por sua vez leva à felicidade. Parece muito natural, certo? Afinal, você deve ter ouvido isso muitas vezes na sua vida. Mas seguir essa equação é admitir que a prosperidade leva à felicidade. E é justamente o contrário. E quem prova isso é um pesquisador de Harvard chamado Shawn Achor. Ele publicou no seu best-seller, O Benefício da Felicidade, uma pesquisa realizada com pessoas de sucesso em mais de 30 países, que prova que a felicidade deve vir no início da equação. Portanto, é a felicidade que gera a prosperidade, e não o contrário. E o maior diferencial competitivo que você pode ter, responsável por mais de 75% do seu sucesso e da sua prosperidade financeira, não tem nada a ver com algum conhecimento ou competência técnica, mas tem tudo a ver com uma postura positiva, entusiasmo, comprometimento e a capacidade de lidar com o estresse como um desafio e não como uma ameaça. Em resumo, inverter a equação e ser feliz para ser próspero e não o contrário é o primeiro passo para mudar os seus resultados. E eu vi exatamente isso acontecer comigo e com milhares de pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar nos últimos anos. Como Einstein costumava dizer, se você não sabe explicar de um jeito simples, é porque não entendeu. E as medidas que parecem mais simples são exatamente as que causam mais impacto. Então, aí vai o nosso segundo passo, simples, mas poderoso. Não trabalhe por dinheiro e fuja da procrastinação. Pessoas verdadeiramente ricas têm 2 características muito particulares. Elas não perseguem dinheiro, elas perseguem autonomia e liberdade. E trabalham não pelo dinheiro, mas por um ideal. Ou você acha que o Walt Disney criou o maior complexo de entretenimento e fantasia do mundo simplesmente porque queria ser milionário? Claro que não. Ele perseguia o que todos os grandes empreendedores da história perseguiram: uma missão, um propósito. Se você trabalha apenas para ganhar dinheiro, terá muita dificuldade em gerar riqueza. Descubra qual é a sua missão, o seu propósito. Dê um sentido ao seu trabalho e trabalhe para cumprir a sua missão. E por consequência, você vai alcançar objetivos, vai ganhar dinheiro e vai produzir prosperidade. Você pode até brigar com essa realidade, mas você não vai conseguir mudá-la. Outra característica das pessoas verdadeiramente ricas é que elas não procrastinam, ou seja, elas não adiam as decisões e ações realmente importantes. O ser humano tem uma tendência natural a adiar decisões e ações que realmente podem mudar suas vidas. Por isso, tão poucas pessoas investem de fato em conhecimento. E não é pela falta de dinheiro, como elas alegam. E o fato é que as ações decisivas são aquelas que te tiram da zona de conforto.
Por isso, as pessoas preferem reproduzir as tarefas rotineiras a se dedicar a mudanças consistentes. Por isso, preferem responder e-mails a negociar um novo contrato com o fornecedor-chave. Ou preferem ver os grupos de WhatsApp a se dedicarem a um novo treinamento. Adivinha o que vai ter mais impacto nos seus resultados? Para fugir da procrastinação, 2 dicas básicas. Primeira, estabeleça no máximo 3 prioridades diárias e cumpra essas prioridades. Mais de 3 tarefas já não correspondem à prioridade. E comece a sua rotina de trabalho pelas atividades que mais te geram desconforto. Essa é a segunda. Zonas de conforto são o oásis dos derrotados. Se você inverteu a sua equação de valor, mudou a sua postura e está combatendo firmemente e sem trégua a procrastinação, é hora de dar o terceiro passo. Para mim, o mais importante. Reprograme suas crenças financeiras. O que realmente impede 90% das pessoas do mundo de serem verdadeiramente abundantes e autossustentáveis não é a falta de dinheiro, mas as crenças limitantes que elas alimentam sobre o dinheiro. E só para reforçar, isso não é autoajuda ou motivação barata, isso está provado cientificamente. Suas crenças financeiras foram definidas entre os seus 0 e 12 anos e correspondem a tudo que você ouviu, viu ou sentiu repetidas vezes ou sob forte impacto emocional a respeito do dinheiro. Isso é muito mais poderoso do que parece. E é um processo natural. Por isso, as pessoas sequer questionam suas crenças ou imputam a elas a grande responsabilidade que elas realmente têm em um quadro de estagnação financeira. Você já se pegou pensando ou dizendo alguma coisa do tipo: dinheiro não cresce em árvore, pessoas ricas são metidas, egoístas e gananciosas, pessoas ricas são diferentes de pessoas comuns como eu, riqueza corrompe, eu nunca consigo o dinheiro que eu preciso, e o fulano sim, pessoas como eu nunca enriquecem. Para ganhar dinheiro é preciso gastar dinheiro. Eu acho que não mereço mesmo ser rico. Eu sinto te informar, mas se você já pensou ou falou algo assim ou parecido com isso, suas crenças já foram distorcidas e já foram afetadas negativamente. E com certeza, essa é uma boa parte da explicação para o fato de você trabalhar muito e não acumular ou produzir riqueza. A boa notícia é que pau que nasce torto pode sim se endireitar e as suas crenças podem ser reprogramadas. Crenças são os resultados de milhões de sinapses neurais afetadas pelo seu comportamento e pelo que você acredita. E como podem confirmar Amy Cuddy, professora da Harvard Business School, e vários outros renomados pesquisadores, seus comportamentos podem ser reprogramados e podem transformar suas crenças e os seus resultados. Tudo isso baseado em um conceito chamado plasticidade neural, que significa, basicamente, a capacidade do seu cérebro de reformular as sinapses neurais. E isso é fantástico! Quer ser rico e abundante? Começa por investigar e reprogramar suas crenças. E é claro que existe um método para isso. Eu ajudei mais de 18 mil pessoas nesse processo nos últimos 5 anos e todas saíram de uma realidade de limitação financeira para uma realidade de geração e principalmente manutenção de riqueza. E para fechar, passo número 4. Planejamento e investimentos em ativos financeiros. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Só existem 3 classes sociais. Pobres, aqueles que ganham pouco e torram qualquer sobra em um churrasco ou algo do tipo. Classe média, aqueles que ganham razoavelmente bem, mas se afundam em dívidas para consumir conforto e status. E os ricos, aqueles que com poucas ou muitas limitações financeiras, planejam e realizam investimentos em ativos financeiros. Enquanto os pobres não poupam ou investem, sempre com a desculpa pronta de que não tem sobras, o que apenas disfarça o fato de que eles não sabem lidar com a gestão da sua própria renda. Se essa desculpa fosse verdadeira, ninguém construiria fortunas a partir do zero ou de um cenário financeiro muito desfavorável. E são vários os registros desse tipo de situação. E enquanto as pessoas de classe média pagam os juros absurdos de cartões de crédito ou de cheques especiais para pagar o financiamento do carro de 80 mil, quando o de 50 mil atenderia muito bem às suas necessidades, os ricos, qualquer que seja sua renda, planejam e executam investimentos em bens que geram rendimentos ou valorização. Ações, imóveis, terrenos, aplicações financeiras e por aí vai. Esses são os ativos financeiros, o grande segredo para a geração de riqueza. E eu não estou falando de um planejamento financeiro com todas as variáveis que eles ensinam nos cursos e escolas de negócios. Aquilo é balela. Planejamento efetivo e que gera resultados está baseado em apenas 3 elementos: o que você é, o que você quer conquistar e o que você precisa fazer para conquistar. Essência, mais objetivos, mais conhecimento e ações. Elaborar e colocar esse planejamento em prática é muito mais simples e poderoso do que formular documentos mirabolantes que vão parar quase sempre em uma gaveta. É claro que existem
técnicas para inverter a equação de valor, usar a felicidade como vantagem competitiva. É claro que existe um método para descobrir e perseguir a sua missão e, evidentemente, há um caminho passo a passo para você reprogramar suas crenças e comportamentos e planejar a sua riqueza. A verdade é que nós não nascemos ricos nem pobres. Nós aprendemos a ser ricos ou nos resignamos em ser pobres. Então, se você não consegue investir porque nunca sobra nada no final do mês, se está endividado e se a sua renda não é suficiente para pagar suas despesas, se possui um excelente salário, mas compromete cada centavo com seu padrão de vida, se não sabe como se livrar dos juros do cheque especial ou do cartão de crédito, e se trabalha muito, mas não tem tempo para desfrutar das suas conquistas com quem você ama e não consegue construir sua liberdade financeira, o problema, como você pôde constatar, não está em quanto você ganha, mas em como você lida com a sua vida financeira. E a minha pergunta para você é: em que momento você está agora? E você quer realmente mudar? Você precisa de algo impactante, real e prático, que já funcionou para milhares de pessoas e continua funcionando com resultados rápidos e que você é capaz de colocar em prática. Então, imagina por um instante ter acesso a um conjunto de informações testadas e ao apoio de uma equipe de profissionais gabaritados que vão te conduzir a um novo estágio da sua vida profissional e financeira. Imagina que em pouco tempo suas dívidas não vão mais consumir a sua qualidade de vida. Ao invés de contar o dinheiro para pagar as contas, você estará ocupado em programar os investimentos que vão te garantir autonomia e liberdade financeira. Imagina como você pode usufruir o que o seu novo padrão de vida pode oferecer para você e para sua família, o conforto, a segurança e a tranquilidade que acompanham a prosperidade. Imagine-se alcançando sucesso na realização das suas atividades e metas, cumprindo prazos, desfrutando de mais tempo de qualidade com a sua família e amigos. Imagine-se, enfim, prosperando, realizando, fazendo acontecer e assumindo o protagonismo da sua própria história. Como alguém que já trilhou esse caminho e que já ajudou milhares de pessoas a fazer o mesmo, eu posso te dizer que não existe sentimento de realização mais forte e poderoso. Olha bem para mim, olha nos meus olhos. Eu não arriscaria a exposição da minha imagem e da minha família, nem uma reputação profissional construída ao longo de quase 10 anos, para te falar de algo que não funciona. Eu vou fazer um compromisso com você. Eu prometo que você vai ter acesso a um caminho científico exato para a geração de riqueza e eu prometo que eu vou estar ao seu lado nessa caminhada, porque agora eu quero te convidar para fazer parte da comunidade das pessoas que realizam. Pessoas comuns, como eu e você, que deixaram para trás a privação e estagnação para construírem algo relevante em suas vidas, para construírem o seu legado. E no final dessa caminhada, o resultado é uma mente e um comportamento ricos e autossustentáveis. Eu tô te convidando para fazer parte do mundo High Achievers, do seleto grupo de pessoas que conhecem o roteiro do sucesso. Pessoas que conhecem esse roteiro e aplicam o método, além de produzirem riqueza, estão blindadas contra qualquer crise. Em um momento crítico da minha vida, quando eu estava prestes a perder a esperança, eu tive acesso a esse roteiro e mais, eu tive acesso a um mentor que me mostrou o que e como fazer. É claro que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas reais mudanças, mas em algum ponto da vida nós precisamos de alguém para indicar caminhos. Pergunte a todas as pessoas realmente bem-sucedidas do mundo e todas elas terão histórias para contar sobre mentores que em algum momento impactaram a sua vida e direcionaram as suas decisões e ações. Por isso, eu tô te convidando para ter acesso a uma plataforma completa de desenvolvimento pessoal e mentoring. Mas o que exatamente você ganha com isso? O High Achievers é um método de treinamento e assessoria pessoal que já mudou a realidade de mais de 18 mil pessoas e é composto por módulos ordenados que você será capaz de aplicar passo a passo para mudar a sua história. No módulo 1, a verdadeira equação do sucesso. Você aprende como usar a felicidade como vantagem competitiva para gerar resultados, prosperidade e riqueza. No módulo 2, você vê as 5 técnicas de reprogramação mental que vão mudar a sua forma de encarar as atividades cotidianas e te preparar para o sucesso. Sem mudar crenças, hábitos e comportamentos, não adianta aplicar ferramentas e soluções técnicas. No módulo 3, você vai ver como a gratidão é o gatilho para a felicidade e, por consequência, para a prosperidade e para o sucesso. E como os benefícios da gratitude podem contribuir decisivamente para os seus resultados. No módulo 4,
você vai descobrir a sua missão e o seu propósito e como montar o seu cenário futuro projetado. Sem um alvo preciso para ser alcançado, todo sucesso e riqueza são efêmeros. No módulo 5 você vai ver como reformular suas crenças financeiras e como montar um planejamento simples e que realmente funciona. No módulo 6 você aprofunda a reformulação das suas crenças financeiras, transformando crenças limitantes em crenças abundantes. No módulo 7 você conhece um valioso segredo das pessoas de sucesso: energia e ação direcionadas, e como utilizar essa técnica para potencializar os seus esforços e ou lidar com um cenário de limitação financeira ou endividamento. No módulo 8, nós entramos no processo de geração de riqueza, com as mudanças de postura e comunicação que te levam à prosperidade e à abundância e a estratégia detalhada da geração de ativos. No módulo 9, você assume o controle e entende o que é e como aplicar a autorresponsabilidade. No módulo 10, nós discutimos o preço das mudanças e das escolhas. Afinal, a questão não é apenas produzir riqueza, mas manter riqueza e multiplicar riqueza. Todos os conteúdos desses módulos ordenados estarão disponíveis para você em uma área exclusiva e personalizada de treinamento. Além disso, você vai contar com o meu apoio e da minha equipe, profissionais que eu treinei pessoalmente para te auxiliar no seu processo de transformação. Basicamente, é como ter um coaching ou um mentor pessoal para acompanhar o seu desempenho, conduzir as suas ações rumo aos resultados e alavancar suas finanças, para que os seus esforços se tornem plenos e lucrativos. Nesse vídeo aqui, eu já te passei um conteúdo de muito valor sobre desempenho financeiro e geração de riqueza, mas eu posso te garantir, meu amigo, tem muito mais de onde vieram essas informações. Um roteiro completo e que pode ser reproduzido por qualquer pessoa que realmente se empenhe em aplicar as técnicas. E agora você deve estar pensando, um treinamento como esse deve custar uma fortuna. Mas não é esse o caso, muito pelo contrário. Eu já te disse nesse vídeo qual é a minha missão. E se o meu objetivo é impactar o maior número possível de pessoas, até mesmo para retribuir tudo que esse método já fez por mim, você vai se surpreender com o valor do High Achievers. Muitos dos meus clientes e alunos que já experimentaram a transformação do alto desempenho e alcançaram realização pessoal e profissional e financeira, dizem que pelo valor agregado, esse treinamento deveria custar no mínimo algo em torno de R$7.000. E considerando que uma única sessão de treinamento presencial comigo, que dura cerca de 1h30, custa algo em torno de R$3.000, o raciocínio deles não está incorreto. E o valor de R$7.000 ainda seria baixo. Mas eu sei que um valor como esse deixaria o treinamento fora do alcance da maioria das pessoas, sobretudo daquelas que mais precisam transformar os seus resultados, sobretudo os resultados financeiros. Então, junto com os meus parceiros e com a equipe que me ajuda a acompanhar os alunos, eu estabeleci para o treinamento o valor inicial de R$997. Mas calma aí, por um tempo limitado, somente até a gente fechar a primeira turma, o que pode acontecer a qualquer momento, eu vou bancar uma oferta especial que vai baixar muito, mas muito mesmo, o valor do acesso ao treinamento. Mas antes de te mostrar esse valor absurdamente baixo, eu preciso te mostrar uma coisa importante. Ao adquirir o programa High Achievers, você não está levando apenas, como se fosse pouco, os 10 módulos de conteúdo e o meu acompanhamento online. Você também ganha bônus exclusivos e gratuitos. Faz parte do meu programa de mentoring presencial um conteúdo chamado Como Lidar com o Fracasso, que separadamente custa R$257 e que você vai levar totalmente de graça. Outro bônus exclusivo que custa R$197, mas que sairá de graça para você, é o módulo da reciprocidade e valor pessoal, que te mostra como gerenciar suas relações para obter melhores resultados. E tem ainda um material coletado de um curso à parte que eu leciono e que custa algo em torno de R$1.000, o Liderança de Alto Desempenho, que você também vai levar de graça. E eu ainda nem mencionei que vários módulos do curso são acompanhados de ferramentas práticas para você usar no seu processo de transformação, como, por exemplo, o cronograma personalizado da transformação, as ferramentas de reprogramação mental, a tabela de remodelagem das crenças financeiras, o plano de investimento de ativos e o PAD, Planejamento de Ação Direcionada. Então, para ficar claro, você está levando não só 10 módulos transformadores, mas também 3 bônus exclusivos, que juntos somariam R$1.454, além de 15 ferramentas práticas por R$997, o que não chega nem ao valor somado dos bônus. Mas como eu disse, eu tenho uma condição mais do que especial para você. E até a formação de uma nova turma, o que eu repito, pode acontecer a qualquer momento, eu vou cortar o valor para menos da metade. É isso mesmo, eu vou reduzir o valor em 55%.
E ao invés do valor total de R$ 997, você vai investir apenas R$ 447. É isso mesmo, você vai ter o treinamento High-Achievers completo, com seus módulos, mentoring, ferramentas e bônus por apenas R$ 447, que você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Como eu já disse, esse valor promocional vale até que uma nova turma seja fechada. E para garantir o acompanhamento personalizado dos nossos alunos, nossas vagas são, obviamente, muito limitadas. E se você ainda tem algum receio ou dúvida, eu vou te provar o quanto eu realmente quero que você esteja junto comigo e com as outras pessoas que realizam aqui na comunidade High-Achievers. O quanto eu te quero no meu grupo de alunos e amigos. Olha bem para mim e escuta o que eu tenho para te dizer. Eu vou te oferecer hoje, e só hoje, 15 dias para testar o treinamento. Esse é o tamanho da confiança que eu tenho no método. Ao se inscrever hoje no High-Achievers, você não corre risco nenhum, porque você tem 15 dias para usar os conteúdos do treinamento e se dentro desse prazo você não estiver impactado pelo método High-Achievers e se nenhum insight ou mudança acontecer no seu comportamento e na sua forma de pensar, tudo o que você tem a fazer é pedir o reembolso e dentro do prazo de 15 dias eu te devolvo integralmente o valor investido, sem perguntas, sem aborrecimento, sem amolação. Agora eu não tenho mais para te dizer a não ser clica no botão, faz a sua inscrição e começa a mudar a sua vida. O momento não é antes e nem depois, o momento é agora. E eu te encontro do lado da prosperidade e do sucesso. Eu te encontro do lado High-Achievers.